Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, consoante o momento a que estejam a ver esta transmissão desta palestra, mais uma palestra, desta vez sobre a relação das oficinas umas com as outras, a propósito aqui da oficina do palco, que tem a ver com a energia do leão, mas que tem a ver essencialmente com as artes performativas e com tudo aquilo que se relaciona com esta área, tentar ver a relação desta particular oficina, que já é uma oficina de relação, com as quatro oficinas básicas, ou seja, o que é que essas oficinas básicas, no fundo, podem trazer aqui à oficina de Leão. O que é que elas têm a oferecer, o que é que elas podem complementar enquanto princípios, enquanto valores, porque estou aqui neste périplo pelas oficinas básicas, que são a oficina do ginásio, a oficina da banca, a oficina da redação e a oficina do infantário, que estão ligadas às energias de Carneiro, ou Áries, Touro, Gêmeos e Caranguejo ou Câncer, e que são aqui algumas delas pontos cardinais, duas pelo menos, depois temos uma fixa e uma mutável. E como é que estas energias ou estas perspectivas ou estas áreas de trabalho, até diria, áreas de trabalho, que são estes, no fundo são arquétipos, no fundo são logoi, como alguém também já definiu, e que de facto têm a sua própria estrutura, o seu conjunto de regras, de ideias, de valores, de princípios, também são influenciados pelos planetas que também aqui acabam por ter um aspecto operativo e que estabelecem depois as limitações ou as solidariedades que existem dentro destas oficinas. Mas aqui a perspectiva é mais de perceber como é que, de um ponto de vista da complexidade e no fundo aqui da visão de Edgar Morin, que nos fala da complexidade, como é que, de um ponto de vista do trabalho, da operatividade, da sociologia, digamos assim, esta oficina do ginásio pode, é e deve ser auxiliada pelas outras oficinas, que interações, o que é que vamos buscar de positivo, o que é que podemos retirar, no fundo, do ginásio que possa ajudar o palco, o que é que podemos tirar da banca que possa ajudar o palco, o que é que podemos tirar da redação que possa ajudar o palco, ou seja, da comunicação, o que é que podemos tirar do infantário, do trauma, ou daquilo que é o trabalho profundo, para ajudar o ator, para ajudar o palco, digamos assim. No fundo é esta a perspectiva que hoje trago aqui em termos de reflexão e de pensamento. E, portanto, iria precisamente começar pela primeira oficina, que é a oficina do ginásio, a oficina 1, e esta oficina, que é também uma oficina de fogo, tal como a de Leão, é fogo com fogo, não é? De alguma maneira, estamos aqui perante aquilo que é a nossa imagem pessoal enquanto base da nossa identidade e que trabalhamos no corpo, que trabalhamos no objeto corpo e através dele, através desse instrumento, trabalhamos a nossa própria energia pessoal, a nossa identidade. Como é que isso depois nos ajuda a colocarmos no palco, na forma como atuamos, na forma como somos enquanto gregários, enquanto atuamos no palco da sociedade, enquanto, no fundo, transmitimos a nossa imagem, seja em casa, seja em relação aos nossos filhos, ou seja, em tudo aquilo que é a nossa família, aquilo que é as nossas relações laborais, aquilo que são, no fundo, as nossas relações de trabalho, que também tem a ver um bocadinho com esta dimensão aqui da oficina do palco, porque o palco não é especificamente e apenas a atuação, o teatro, digamos, as artes performativas, embora basicamente o seja também, numa certa perspectiva, isso também é a perspectiva, por exemplo, de Capricórnio, em que será as artes performativas, mas aqui de uma perspectiva mais ampla, em todas as perspectivas, digamos assim, podemos olhar aqui na relação, ao fim e ao cabo, do que é este palco, esta energia, esta área de elaboração, esta área de trabalho, e o que é que ela pode ir buscar para sermos melhores atores, melhores profissionais, à profissão de desportista ou de militar, ou digamos, da energia ariana, não é? Então, avançando já aqui para uma primeira ideia, a conquista do palco pode ser importante diretamente aqui quando pensamos na primeira oficina, não é? Conquista, a ideia de conquista, não é? Esta primeira ideia. Porque ao fim e ao cabo é comum, não é? A ideia de conquista, conquistar o nosso corpo ou conquistar a nossa audiência. A oficina do ginásio, na verdade, pretende conquistar o nosso próprio corpo. Acaba por ser similar a conquistar o palco, não é? Portanto, conquistar a nossa autoconfiança individual também tem a ver muito com esta energia de nos movermos, a energia do fogo. Estamos assim sempre a falar, em primeiro lugar, daquilo que é este elemento, não é? Este elemento de comunicação, de expressão, de ação, não é? De fazer qualquer coisa. E, portanto, nesse sentido, uma afirmação do individual. Depois, também é importante aqui os elementos da confiança, da autoconfiança, da transformação, da capacidade de ultrapassar limites,
através do trabalho físico, da ação, de fazermos algo, não apenas falarmos ou pensarmos, não concretizarmos qualquer coisa que é um plano estabelecido e que tem uma finalidade económica, digamos assim, ou uma finalidade de alguma forma organizativa, ou até mesmo a parte emocional. Não, aqui é mesmo fazer qualquer coisa, não é? Portanto, esta ideia da confiança, da autoconfiança, enquanto motores da transformação, são importantes quando estamos a motivar-nos, não é? A ultrapassar qualquer obstáculo físico. E isto pode ser aplicado ao teatro, não é? Quando estamos a entrar numa peça, a entrar num momento importante da nossa vida, numa reunião que é importante para nós termos um bom resultado, sermos bem vistos nessa mesma reunião para obtermos um resultado profissional, sei lá, cuidar, por exemplo, quando vamos para uma entrevista de emprego, sermos capazes de olhar para a forma como vestimos, para a forma como combinamos a roupa, para a forma como falamos, para inclusivamente a nossa presença e postura corporal, não é? Tudo isso é um trabalho que também tem a ver com o ginásio, mas tem a ver essencialmente com o palco, a forma como atuamos. Portanto, ligar estes elementos, de perceber que o elemento físico, corpo, tem uma expressão, não só comunicacional, emocional e física, mas também de um ponto de vista da ação, da forma como agimos. Portanto, ultrapassar qualquer obstáculo físico, quando pensamos primeiro na oficina e pensamos no ginásio, pensamos essencialmente no trabalho do corpo e atingir objetivos, que também acontece aqui quando estamos no palco, não é? Portanto, quando estamos na oficina do ginásio e ao trabalharmos para esses objetivos de melhoramento e ultrapassar a nossa própria performance física, não é? E que é pessoal, e que é muito de um ponto de vista pessoal, individual, até da nossa própria autossuperação. No palco é a forma como os outros olham para essa autossuperação e para esse melhoramento, não é? Portanto, de facto, no ginásio tem a ver com a autoestima, tem a ver com a nossa saúde física, tem a ver com a nossa vontade pessoal de transformar a nossa própria imagem, a forma como impactamos o mundo ao fazer isso, e estamos muitas vezes também na conquista do palco, não é? Isto acaba por ser também um palco. Embora seja de uma perspectiva individual, e aqui estamos mais numa perspectiva do outro, a impactar o outro, de serviço ao outro, de entrega ao outro, não é? Portanto, isto é também um palco, tal como o ginásio, não é? Em que somos observados pelas pessoas que ali estão. Não deixa de ter essa dimensão, não é? Estamos a fazer pelos outros, estamos a fazer por nós, mas ao mesmo tempo aquilo que estamos a fazer está a ser visto pelos outros, não é? E, portanto, isto faz parte da nossa energia interna, do nosso próprio fogo interior, seja numa perspectiva individual, seja numa perspectiva de que os outros observam, ou que impacta o mundo dos outros. A transformação determinante para a mudança. Esta é a ideia base. Capacidade de nos transformarmos, transmutarmos internamente para a mudança. E este sentido de conquista do palco, de aplicação de energia pessoal, da entrega da nossa individualidade, da nossa essência, que é o que fazemos, quer estejamos a trabalharmos individualmente, quer estejamos perante um público, que é também uma capacidade de olhar o outro, mas a partir de nós mesmos. Porque ao estarmos a trabalhar, seja no sentido de melhorarmos, seja no sentido de melhorarmos enquanto estarmos melhor connosco mesmos, sermos melhor do que fomos ontem, não deixa de alguma forma impactar o mundo dos outros, porque isto também é sinérgico e forma um pouco dínamo, leva atrás. Ou seja, a nossa energia faz luz para os outros, leva os outros atrás, faz com que eles também ganhem uma dimensão e ganhem uma autoestima que os leva depois também a chegar mais longe, seja por uma situação de desafio, seja por uma situação de consciência. Mas numa outra situação, impactamos o mundo externo. Portanto, aquilo que podemos trazer para um palco, através daquilo que trabalhamos individualmente sobre um ginásio, eu acho que é claro, não é? Portanto, de forma similar, abordamos a mesma energia com que vamos para uma sessão de treino físico, vai ser igualmente idêntica, em termos de comprometimento e energia àquela que colocamos num palco, não é? Portanto, acho que fica claro o que é que podemos ir buscar em termos de palco, daquilo que é a nossa atuação em público, daquilo que é a nossa segurança, e que podemos ir buscar à fisicalidade de um ginásio, ok? Passamos então agora para uma visão diferente, que é o que é que pode trazer a energia de touro, que também é uma energia fixa, tal como a do leão, mas o que é que pode trazer touro a leão? O que é que, ao fim e ao cabo, a gestão dos recursos, da matéria, o que é que o trabalho da matéria pode trazer ao palco? Então, o palco como potenciador dos recursos e competência, portanto, de recursos, e como potenciador
daquilo que é a atuação em palco, não é? Portanto, competência, ou seja, aqui no fundo o palco como potenciador do discurso, ou seja, como é que isto pode servir de motivação àquilo que é a atuação em palco, não é? E depois a capacidade de melhor gerir recursos, saber os melhores recursos, a forma de agir, a forma de estar a tempo, ou seja, a entrada, não é? A gestão dos sentimentos antes de se entrar, a capacidade de atuar sob pressão, ou seja, muita questão da gestão do recurso é também a gestão da nossa própria ação pessoal, não é? Portanto, é nesse sentido que pode ser potenciador do palco, não é? Além disso, também temos aqui a capacidade de construir a personagem através daquilo que é o laboratório contínuo. Transformação de todos os recursos de estudo, capacidade de aprofundar os sentimentos na relação com o estudo que fazemos de personagens, portanto, de conhecimento, não é? De sentimentos, a mente, a espiritualidade, a fisicalidade, através da capacidade de transmutação do corpo, são mais valias e recursos que podem ser postos ao serviço de uma melhor atuação em palco. Temos uma visão ainda mais complexa, ou seja, não só o estudo da personagem, o estudo do laboratório da personagem, enquanto estudo de um conjunto de referências que temos acerca daquele um personagem que vamos desempenhar, mas também perceber tudo o resto que envolve essa preparação, nomeadamente espiritual, física, transmutação de corpo, as mais-valias e recursos que podem ser postos ao serviço da atuação em palco. E aqui é muito o laboratório, não é? O laboratório do ator, e isso tem a ver com tudo, não é? Quando se trabalha nos recursos para atuar em palco, acima de tudo, põe-se à frente a capacidade de criatividade, transformação naquilo que são as próprias ideias, não um objeto que pode ser melhorado, transformado e apresentado perante o mundo para fazer evoluir não só a si próprio, mas todos aqueles com quem contacta, de forma a projetar uma nova imagem, uma nova forma de estar e de viver. Ou seja, quase que transmutarmos através daquilo que foi o estudo de laboratório que fizemos para aquela personagem e criar uma nova vertente da nossa própria personalidade. Como atores, nós sabemos que muitas vezes os atores fazem isto, e como atores, e todos nós somos atores também, de alguma maneira, em algum palco da vida, fazemos isso. E isso vamos buscar onde? A capacidade de recursos que encontramos dentro daquela personagem, e como isso também pode ser depois usado nos vários palcos da vida. É trazer a versatilidade através de um trabalho, do conhecimento, dos recursos, e nomeadamente do trabalho sobre os mesmos, e do desenvolvimento de um aprofundamento desses mesmos recursos físicos, ok? E que tem a ver essencialmente aqui com o conhecimento. Conhecimento, estudo, aplicação, obviamente, naquilo que é um trabalho de pesquisa, de laboratório, de aprofundamento que o ator tem que fazer, ok? Portanto, isto é uma forma de serviço, talvez o mais importante de todos, a partir do corpo, do seu movimento, da sua transformação, numa perspectiva individual, uma perspectiva que tem que ver com a projeção de imagem própria para levar aos outros atrás e fazer com que isso lhes dê um sentido e uma direção, não é? Portanto, ter esta noção, capacidade de liderar a partir do conhecimento dos recursos internos, ok? Porque isto também tem a ver com o estudo de nós mesmos. É assim, quando nós estudamos, isto tem um lado interno e um lado externo, não é? Um lado exógeno e ou seja, um lado que é exteriorizável, é exógeno, um lado externo e um lado interno, não é? Um lado de trabalho interno, porque assim, aquilo que está nos vários papéis que nós estudamos, nos vários contextos que temos que aprofundar quando estamos a estudar e a desenvolver conhecimento, há também uma ligação emocional direta quando estamos a pensar em depois construir a nossa personagem de um ponto de vista prático. Portanto, quando estamos nesta atuação para o palco e a pensar em ir buscar os recursos, estudá-los para o palco e para depois fazer qualquer coisa, para criar qualquer coisa, há aqui um processo dialético em que, simultaneamente, nós somos estudantes, mas também criadores. Somos co-criadores, porque vamos buscar qualquer coisa que já foi trabalhada por alguém antes de nós e, com toda a humildade, vamos buscar nisso e trabalhar isso, dando e reconhecendo o valor que isso tem, mas depois trabalhando sobre a nossa própria energia e vontade. Isso é uma transformação interna. Aquilo que apresentamos, o resultado final é uma simbiose daquilo que trouxemos do estudo, mas também dos recursos, daquilo que é a energia de Touro, mas também depois daquilo que foi a ação ígnea da nossa própria transformação da nossa personalidade sobre aquilo, não é? E é neste trabalho que realmente vamos buscar as duas coisas e conjugá-las, ok? Passar agora então para a comunicação, que este também me parece um aspecto absolutamente essencial do palco. Portanto, o palco como potenciador da comunicação. Comunicação feita a partir do físico, do contacto com a interioridade que se projeta para fora através do corpo e da sua linguagem. Portanto, há aqui uma preocupação muito grande com perceber, conceber aqui aquilo que é a comunicação,
estar num palco é comunicar, não é? Portanto, não vamos mais longe, não é? A própria atuação, se nós pensarmos inclusivamente na ideia de cultura, num ponto de vista político, quando falamos de política, pensamos muitas vezes em comunicação ser simultaneamente também a atuação em palco, não é? Quando se fala da cultura, pensa-se também nos média e na comunicação. Pronto, sei que é um exagero, porque o palco tem uma energia, um espaço muito próprio, que não se confunde com a comunicação, mas é uma forma de comunicação, o palco. E, como eu digo, no contexto político, a comunicação tem a vista toda ela como um palco. Porquê? Porque hoje em dia é muito audiovisual. E, portanto, a forma como um locutor, um pivô de televisão apresenta, não deixa de ser também, no fundo, como um ator, embora não seja verdadeiramente um ator. Portanto, esta ligação do palco com a comunicação social, com as televisões, com os média, com a imprensa, mas fundamentalmente com as redes sociais e com o que eu estou aqui a fazer, não é? No fundo, acaba por ser uma potenciação através de canais sociais, YouTube, etc. Não deixa de ser, sem dúvida alguma, também uma apresentação que é simultaneamente palco, mas também comunicação, não é? Portanto, esta interligação que tem depois a ver com a interioridade através do corpo, da sua linguagem, e tudo isso acaba por se combinar, não é? Portanto, a comunicação do toque no outro, não é? Que também tem a ver com a capacidade criativa de ligação à família, através de transposição de barreiras internas, são transpostas por esse contacto, capacidades de dobrar e aceitar o outro como ele é. Portanto, tudo isto acaba por, de alguma maneira, ter a ver com comunicação. E, portanto, através do palco temos esta comunicação, e, portanto, de alguma maneira, a comunicação aparece assim através do palco. E, portanto, sem dúvida alguma, que isto é uma forma de comunicação. E vamos buscar à comunicação, à ideia de comunicação não violenta, à ideia de que temos de transmitir aquilo que estamos a sentir e de sermos fiéis e verdadeiros àquilo que estamos a fazer sem dissociar, não é? Portanto, a capacidade de pôr limites, de se identificar, mas ao mesmo tempo de se blindar, capacidade de agir, de ser maior que os medos, das suas dificuldades internas, através de uma comunicação comigo mesmo o tempo inteiro. Isto é um jogo, não é? E esta ideia de jogo, que é tão cara a Leão e que é tão cara à energia do palco, estamos a fazer um jogo, não é? Estamos a interpretar um personagem. O jogo também tem muito a ver com a dissociação e com a comunicação dissociativa. A capacidade de perceber o que é que cada um quer num determinado sentido, de ter uma comunicação não violenta num determinado sentido, permite-nos depois dissociar esses diversos pontos e uma vez estarmos na pele, digamos, do vilão e outras vezes no papel do herói, não é? E sermos capazes de dissociar é perceber o que é que cada um tem em termos de interesses. E esta perspectiva talvez é a primeira visão do outro, nós e do outro, porque conseguimos sentir o outro e viver aquilo que está na pele do outro. Isto também é uma forma de empatia. Na transformação de barreiras, em qualidade, a linguagem de palco, a linguagem de potenciação do próprio ego, para a transformação da essência, a partir de um autoconhecimento que é posto ao serviço dos outros. Portanto, isto também é uma forma de comunicar, não é? Transformar as barreiras e a linguagem, para sermos capazes de ir à essência, transmitir a essência. E isto é um autoconhecimento também. Ao mesmo tempo que estamos a partilhar-nos com os outros, estamos a autoconhecer-nos. Afirmação pessoal, identificação com os sentidos mais profundos e internos, transmutar a visão de vida e de mundo para uma nova realidade pessoal, ok? E isto é comunicação através do palco, não é? No fundo, a oficina da comunicação é desta maneira que ela se apresenta em palco. E então chegamos à quarta oficina, aqui presente, que é a oficina representada por o caranguejo, não é? E que tem a ver essencialmente com a interioridade, com os traumas, com aquilo que é o trabalho desde a infância e com tudo aquilo que temos que trabalhar para nos potenciar. E aqui perceber também como é que isto influencia o palco, a forma como estamos em palco, não é? E, portanto, a capacidade de desenvolver o entendimento, o sentimento como uma ferramenta essencial de transmutação em palco, não é? E isto aqui implica também que sejamos capazes de ver o trauma, o seu e o do outro, enquanto instrumento de transformação interna no palco, que é a capacidade de não só fruir das nossas próprias capacidades de captação de sentimentos, como também da transformação do próprio laboratório das personagens, se quer cada vez mais próximo daquilo que é a nossa essência humana, não é? Ou seja, esta capacidade de ir mais fundo, de aprofundar os nossos sentimentos, as nossas capacidades, as nossas interações, a partir do conhecimento dos traumas. Porque quando nós percebemos que há uma evolução
dentro do ser humano, que se baseia essencialmente em transposição de traumas e que aí está a visão do herói, ou a visão da vítima, ou a visão do agressor, que tem a ver daqueles que não se conseguem transmutar, nós começamos a perceber que isso também tem muito a ver com uma personagem que nós desenvolvemos, com uma persona que nós assumimos em palco de vida e que está relacionado com uma história. E é contar uma história, uma narrativa. E estar em palco é contar narrativas através do corpo. É usar o corpo, o nosso movimento corporal, para trazer histórias, para criar histórias, para trazer novos envolvimentos e para que as pessoas possam realmente desenvolver novas dimensões de si mesmo e dos outros. Ok? No fundo, também esta necessidade de participar, de comunicar, de ir mais além. Ok? E que está aqui muito também nesta ideia que temos aqui. Capacidade de olhar o outro e se olhar a si mesmo a partir daquilo que é a sua experiência. Através dos traumas, nós fazemos isso, isso é importante em palco, porque isto dá-nos maior profundidade, maior conhecimento de nós e dos outros e faz com que sejamos mais eficazes em palco, porque vamos ao sentimento e ao percebermos o nosso sentimento, conseguimos perceber e identificar o sentimento do outro e torna-nos como atores mais profundos naquilo que é a nossa atuação, porque nós conseguimos ir àquilo que toca no emocional e a partir daí ir buscar o emocional para catalisar. Um bom ator é um ator que vai ao emocional, então se ele não conhece traumas seus e dos outros, é impossível captar a audiência e levá-la atrás, ok? Portanto, a experiência do passado, o seu passado, o passado do outro, aquilo que é o caminho para a eternidade, capacidade de perceber que é através do trauma que se percebe o verdadeiro poder e o que daí resulta. Depois, no domínio daquilo que é a dependência, para se poder desenvolver entre si a partir da capacidade de nos entendermos com os outros, uns aos outros, e fazer disso uma mais-valia, uma mais-valia do que é a comunicação enquanto absorção de sentimento, a capacidade de poder projetar em palco através da própria criatividade, conseguindo assim desenvolver todas as características a partir da intuição interna desenvolvida no corpo, ou seja, perceber que todos os traumas, tudo aquilo que vivemos, tudo aquilo que existiu, efetivamente está relacionado também com a nossa própria história, a nossa própria evolução pessoal e que ao trabalhar sobre isso podemos transmutar, transformar, crescer e, portanto, é também a partir daí que conseguimos uma maior consistência, uma maior profundidade e logo uma maior mais-valia naquilo que é uma atuação em palco e, portanto, ser capaz de ir aqui e perceber isto enquanto mais-valia e, portanto, essa projeção através da criatividade, sem dúvida alguma, as características, muitas delas, as novas características têm a viver, são intuídas a partir de um desenvolvimento interno daquilo que é a relação com uma história do passado e a partir daí torna-se uma intuição interna desenvolvida no corpo quando se representa, e portanto esta sinergia e esta interação entre corpo e emoção, emoção profunda, faz com que o trauma seja um motor de uma melhor atuação, ok? No aspecto físico da transformação interna e externa da própria personalidade e psique, enquanto coloca em palco, ao serviço dos outros, a sua própria criatividade, a sua própria capacidade criativa. Isto é outro aspecto que também vamos buscar muito, a capacidade do conhecimento traumático, dos traumas e da relação com eles. Torna-nos muito mais humanos enquanto atores e muito mais verdadeiros, muito mais autênticos, muito mais aceitáveis quando estamos a fazer essa atuação. Ok? Basicamente era isto que eu vos queria trazer aqui acerca do leão, e portanto, mais uma vez, aquele quadro resumo das grandes ideias que nos trazem. A oficina de touro traz-nos muita firmeza, não é? Que vem do conhecimento profundo daquilo que são os recursos que temos e a forma como os gerimos. Depois temos efetivamente aquilo que nos traz Carneiro, que é confiança, não é? Confiança, o conhecimento do corpo, traz-nos confiança na forma de atuar. A linguagem, o domínio da linguagem, a profundidade da linguagem traz-nos o domínio sobre o personagem que estamos a desempenhar e finalmente a emocionalidade traz-nos a conexão. Portanto, eu diria que Carneiro traz confiança, Touro traz firmeza, o conhecimento da oficina do ginásio traz-nos confiança, o conhecimento da oficina dos recursos traz-nos firmeza na atuação, o conhecimento da comunicação, da redação e da forma correta de comunicar do ator traz-nos domínio em palco e, efetivamente, a emocionalidade, o domínio dos traumas traz-nos conexão com a audiência, ok? E basicamente são ferramentas que vamos buscar àquelas 4 oficinas básicas, mas que influenciam esta oficina de relação, que é a oficina, portanto, do palco, que é a oficina de leão, ok? Queria-vos agradecer e vemo-nos depois para as 4 oficinas da relação, com, obviamente, a própria oficina de leão, ok? Até lá.